Existe uma história não contada de um ex-bombeiro que trabalhava para a NASA, que acidentalmente testemunhou uma transmissão secreta de uma das missões Apollo na Lua, onde viu um UFO pairando sobre os astronautas. Esta história foi trazida à tona por dois pesquisadores, B.J. Buff e Eileen Nisbet. O funcionário anônimo da NASA que testemunhou este incidente começou a trabalhar para a Agência Espacial Norte-Americana em 1958, como guarda de segurança na cidade de Houston, no estado do Texas. Seu trabalho era garantir que todos os padrões de segurança contra incêndio, equipamentos e rotas de fuga estivessem sempre em vigor e operacionais. Parte das suas atribuições e de seus colegas bombeiros era inspecionar edifícios vigiados no Centro de Naves Espaciais Tripuladas, hoje Centro Espacial Johnson, o que permitiu que eles vissem itens definidos como ultra-secretos em várias ocasiões. Durante uma dessas inspeções periódicas de segurança, esse ex-bombeiro da NASA e um colega observaram um evento incrível durante a missão Apollo 15 à Lua. A Apollo 15 foi a 9ª missão tripulada e a 4ª a pousar na Lua na história das missões do Programa Espacial Tripulado dos Estados Unidos. Ela passou mais tempo lá do que as missões anteriores e colocou uma ênfase maior na exploração científica. Foi na Apollo 15 que o veículo lunar Roving foi colocado em operação pela primeira vez. A missão começou em 26 de julho e terminou em 7 de agosto, com a exploração da superfície lunar ocorrendo entre 30 de julho e 2 de agosto. O comandante David Scott e o piloto do módulo lunar James Irwin pousaram perto de Hadley Hill e exploraram a área local usando o Roving, permitindo que viajassem mais longe do módulo lunar do que era possível em missões anteriores. Eles passaram 18 horas e 37 minutos na superfície da Lua em atividade extraveicular e coletaram 77 kg de material da superfície. O ex-funcionário da NASA afirmou que houve vários incidentes que ocorreram durante o tempo que trabalhou lá, fazendo ele e seus colegas bombeiros chegarem à conclusão que o governo norte-americano não estava contando tudo ao público. Por exemplo, no segundo andar do edifício 1 do Centro Espacial Johnson havia uma sala, conhecida como Sala Criptográfica, onde era proibida até mesmo a entrada dos bombeiros para inspeção. Os bombeiros não sabiam o que acontecia naquela sala. No entanto, em 1964, os bombeiros foram alertados pelo soar de um painel de alarme de incêndio e, quando foram ver onde era, descobriram que era o da sala criptográfica. Ao chegar ao local, todas as portas estavam abertas. Então, eles entraram para debelar o fogo que havia começado em um painel de controle. O bombeiro contou: toda a parede leste estava coberta de fotos de UFOs. Quando terminamos, um militar que trabalhava naquela sala voltou e nos encontrou lá. Ele realmente puxou sua arma e apontou para nós, antes de exigir saber por que havíamos entrado naquela sala. Mais tarde, o militar armado abaixou sua arma, depois que Everett Schaefer, chefe da segurança da NASA, explicou tudo. O bombeiro supôs que o militar poderia ser da Força Aérea. Eles tiveram outro incidente na mesma sala em 1968. Desta vez, ele viu que todas as paredes daquela sala estavam cobertas por fotos de UFOs e outras aeronaves de aparência muito estranha. Depois que terminaram seu trabalho, Everett Schaefer e o militar disseram aos bombeiros para não falarem com ninguém sobre o que observaram naquela sala. Segundo o ex-bombeiro, até onde ele sabe, nada fora do comum jamais ocorreu nas outras missões Apollo. Sobre a Apollo 15, ele conta que ele e um colega chamado Jim Baker estavam fazendo sua rotineira inspeção de segurança durante aquela missão à Lua. Ao entrarem na sala de observação no final da sua ronda, como era de costume deles, se sentaram no fundo da sala para fumar. Os dois fumavam cachimbos e naquela época era permitido fumar naquele local. Eles estavam por lá há cerca de 15 minutos quando entraram na sala pelo menos 5 dos administradores de escalão superior do Centro Espacial Johnson. Pouco antes de entrarem na sala de observação, os bombeiros notaram que os técnicos do controle de operações da missão tinham se levantado e saído da sala. Isso não é incomum durante uma atividade extraveicular normal,
mas os astronautas estavam na cratera Hadley Hill. Eles não podiam ser vistos porque estavam na sua borda. O Lunar Roving estava a cerca de 30, talvez 40 ou mais metros da borda, e tinha a câmera frontal esquerda no local onde os astronautas haviam desaparecido. Eles ouviam as vozes dos astronautas falando, mas como na maioria dos diálogos, eles não estavam prestando muita atenção ao que eles diziam. O ex-bombeiro imaginou a princípio que aquela movimentação de saída dos funcionários se tratava de um intervalo para ir ao banheiro e comer. Em seguida entrou o Dr. Robert Gilruth, acompanhado de algumas pessoas. Eles não olharam para trás, onde os bombeiros estavam. Apenas foram para o centro da sala de exibição e ficaram conversando animadamente entre si e apontando para o grande telão. Foi então que os bombeiros viram um objeto acima do local onde os astronautas deveriam estar na Hadley Hill, apenas pairando. Segundo o ex-bombeiro, este objeto era redondo, possuindo um lado brilhante e outro com sombra que combinava com as sombras da Lua. O objeto então começou a se mover lentamente da esquerda para a direita. A câmera na frente esquerda do Roving seguiu o objeto enquanto ele se movia. Logo ficou claro que ele não estava se movendo para a direita, mas sim circulando o Roving. O Roving tem duas câmeras montadas nele, uma câmera na frente, à esquerda, e outra na traseira, à direita. Quando o objeto entrou no campo de visão da câmera traseira, ele captou o objeto e continuou seguindo ele enquanto circulava muito lentamente ao redor do Roving. Finalmente chegou ao ponto em que a câmera traseira não conseguia mais segui-lo. Então a câmera frontal captou a imagem novamente e a seguiu até onde estava mais uma vez acima de onde os astronautas estavam em Hadley Hill. Nesse momento, o ex-bombeiro se perguntou em voz alta: que porcaria é essa? Imediatamente ele chamou a atenção do Dr. Gilruth e dos outros. Um desses homens, que o ex-bombeiro acreditava ser o chefe de segurança Everett Schaefer, se virou e perguntou o que os bombeiros estavam fazendo naquela sala. No que eles responderam que foram até lá para inspecionar o painel de alarme de incêndio na parte de trás da sala e para fazer uma pausa para fumar. Os administradores da NASA então tentaram justificar que o que os bombeiros viram foi uma gota de óleo na lente da câmera do Roving. Indignado por estar sendo feito de bobo, o ex-bombeiro então disse: não tem como estar na lente da câmera na Lua, a temperatura congelaria a gota. Ao que um dos homens que estava segurando o crachá do ex-bombeiro para ler seu nome respondeu: quero dizer, era uma gota de óleo na lente da câmera na parte de trás daquela tela. O ex-bombeiro continuou retrucando: não tem como aquela gota de óleo estar em nenhuma dessas lentes na parte de trás da tela por causa da temperatura. O calor é alto o suficiente lá atrás para incendiar a gota de óleo. Foi quando outra pessoa que agora segurava o crachá do ex-bombeiro disse: se você quiser manter seu emprego, saia daqui e fique de boca fechada sobre o que ocorreu aqui. Não sobre o que viu. Não sobre o porquê de estar lá. Apenas saia e fique de boca fechada sobre o que ocorreu. O ex-bombeiro então se afastou, virando-se para Jim e chamando este para ir embora. Quando os bombeiros saíram da sala, para sua surpresa, se depararam com os seguranças Dick Niebuhr e Lauren Williams, que estavam na porta. Os seguranças ficaram tão surpresos ao vê-los saindo da sala quanto os bombeiros ao vê-los montando guarda ali. Além disso, os seguranças disseram que havia outros dois que estavam nas portas traseiras para manter as pessoas não autorizadas do lado de fora. Eles também contaram que haviam sido afastados da patrulha veicular e instruídos a ir imediatamente para a sala de observação e ficar de guarda até nova ordem. Suas ordens eram que absolutamente ninguém além do Dr. Gilruth e as pessoas que estavam com ele poderiam entrar na sala. Quando Dick Niebuhr perguntou aos bombeiros o que tinha acontecido lá, eles responderam que não podiam discutir isso. Eles achavam que os astronautas tinham sido mortos. Era isso que estava circulando entre eles enquanto guardavam as portas da sala de observação. Naquela mesma noite, o ex-bombeiro sentou-se em frente à máquina de escrever e escreveu tudo: hora, data, local e missão, além de todos os nomes que ele conseguiu lembrar de quem estava lá com todos os fatos relativos ao incidente, e pediu a Jim Baker para ler e assinar. Ele leu e assinou com a condição de que lhe fosse dada uma cópia do relatório.
O ex-bombeiro foi até uma copiadora e tirou 6 cópias completas do relatório, dando uma delas a Jim. A propósito, quando chegaram de volta ao quartel de bombeiros, o sargento Thomas Walsh pediu aos homens para irem ao escritório do despachante para falar com ele. Ele fechou a porta e disse que havia recebido uma ligação de Everett Schaefer que não importava o que tivessem visto ou ouvido na sala de exibição, eles não deviam discutir isso com ninguém, nunca, porque tinha a ver com a segurança nacional. Segurança nacional por uma gota de óleo na lente de uma câmera, pensou o ex-bombeiro. Jim Baker morreu em 1983, de um ataque cardíaco repentino. A última vez que o ex-bombeiro anônimo o viu vivo, perguntou se ele ainda tinha o seu relatório escondido, no que ele respondeu que na verdade tinha queimado sua cópia, mas tinha dado outra para um amigo de West Virginia que a queria. O ex-bombeiro se aposentou em 1979, se mudando para a cidade de Austin, também no Texas. Ele reiterou que aquilo que viu não era um filme, mas sim uma transmissão em tempo real.